Bom, uma outra célula muito interessante da gente estudar em resposta ao exercício é o eosinófilo. O eosinófilo ele é muito conhecido como aquela célula que aumenta nas parasitoses e nas alergias, né, nas reações de hipersensibilidade. Só que olha que interessante, olha quanta coisa o eosinófilo faz. Ele faz produção de citocina e aumento de produção, de proliferação de célula T, aumenta o recrutamento de células TH do tipo 2, que são células importantes aqui na imunidade humoral, aumenta a produção de IgM, aumenta a sobrevida dos plasmócitos, que são as células produtoras de anticorpo, e aumenta a capacidade de apresentação de antígeno. Então, desse lado aqui, nós estamos aumentando a nossa capacidade de produzir anticorpos para nos proteger de algum antígeno. Do outro lado aqui, eu tenho um aumento da liberação de histamina, por isso que a gente tem aquelas situações desagradáveis quando a gente está com uma alergia ou uma parasitose, e a gente tem também aumento aqui da manutenção dos macrófagos M2 no tecido adiposo e aumento da superóxido dismutase lá no neutrófilo. Olha que interessante, essas duas funções do eosinófilo eu queria destacar para vocês. Lembra que nós temos os macrófagos tipo 1 e M1, o pró-inflamatório, e o M2, o anti-inflamatório. Lembra que eu falei que um obeso tem mais inflamação no tecido adiposo, oriunda dos macrófagos M1? Um indivíduo praticante de atividade física tem mais macrófagos do tipo M2. Quais que são os responsáveis? Um dos responsáveis por isso é o eosinófilo, que migra para o tecido adiposo do indivíduo fisicamente ativo e ativa, né, aquela conversão de macrófago para M2 e não para o M1. Então, quando a gente fala do obeso, ele tem muito menos eosinófilo no tecido adiposo. Portanto, uma das consequências disso é ter mais macrófagos M1, os pró-inflamatórios. Então, se a gente pegar um indivíduo obeso que está começando a praticar atividade física, percebam o que vai acontecer. Ele vai ter uma fase de adaptação inicial, onde vai aumentar a quantidade de eosinófilos no sangue. Esses eosinófilos vão migrar para o tecido adiposo e lá no tecido adiposo vão promover a anti-inflamação através do aumento de macrófagos M2 e também do aumento da superóxido dismutase, enzima antioxidante que está presente no neutrófilo. Então, é comum, quando a gente pegar um indivíduo obeso, sedentário, que começa a praticar atividade física, se ele fizer um hemograma nesses primeiros dias de adaptação, ele vai ter eosinofilia. E aí você vai pensar na eosinofilia, primeiramente, como parasitose e alergia. Não é isso que está acontecendo. A gente está tendo um processo de adaptação que vai se estabilizar depois de um período. Tá? E aí o que é interessante observar é que algumas condições relacionadas a infecções e inflamações no trato respiratório superior realmente aumentam o número de eosinófilos. E aí os valores de referência para esses eosinófilos em praticantes de atividade física vão até 8%. Bem acima, né, do que a gente vê na clínica para os não praticantes, que é em torno de 4%. Por que isso está acontecendo? Mais uma vez, a gente viu ali na lousa, você aumenta o número de células na circulação, essas células ficam ali por mais tempo, depois vão para os tecidos, e esse processo sucessivo de treino e recuperação, treino e recuperação, vai favorecer esse steady state mais elevado. Tá? Bom, mais uma vez, eu vou fornecer depois para vocês uma planilhinha, né, uma tabelinha, que tem causas de eosinofilia, as causas mais comuns. Não coloquei aqui no slide, porque quando você receber a tabela, você vai ver que tem uma gama de situações que promovem eosinofilia. Então, quando você pegar um hemograma de alguém que tem eosinofilia, você primeiro precisa saber, é um praticante de atividade física? Sim ou não? Se for um praticante, o valor de referência muda. Sim, é um praticante, está dentro do valor de referência ali, essa eosinofilia, ok. Bom, não é praticante de atividade física ou é praticante de atividade física, está acima do valor de referência, você vai ter uma série de investigações para fazer que vai estar nesse material complementar que você vai ter acesso após assistir essa aula.